Olá, boa noite. O meu nome é Cádia Jatayara. Eu sou professora da disciplina O Ato de Ler e Escrever. E hoje será a nossa primeira aula. Nós vamos falar um pouco sobre o que é leitura, as técnicas de leitura, como nós podemos ler, entender e compreender bem os textos. Nossa aula está voltada mais para a parte de técnicas de leitura do que propriamente o português, certo? Nessa aula de hoje, nós vamos ver três principais pontos. Primeiro, conhecer as técnicas de leitura e interpretação do texto, realizar a leitura e interpretação do texto e a produção textual. O que é que vocês entendem sobre o que é leitura? Nós, quando nós somos crianças, por volta dos 5, 7 anos de idade, nós começamos a aprender a ler, começamos a descobrir as letras, as consoantes, as vogais, começamos a juntar cada consoante com uma vogal e transformar numa sílaba. Depois a gente vai melhorando o nosso nível de leitura, vai evoluindo, vai melhorando com a prática. E aí, ao longo dos anos e com outros tipos de leitura, nós conseguimos entender o que nós estamos escrevendo, entender o que nós estamos lendo e conseguimos transmitir para as outras pessoas os nossos pensamentos. Existe uma média, mais ou menos, que um adulto ele consegue ler 200 palavras por minuto. Já um estudante universitário, professores, conseguem ler mais de 300 palavras por minuto e com o passar do tempo, com a técnica e o aprimoramento da leitura, você consegue ter uma média de leitura mais avançada, uma média de palavras mais avançada. E assim, desde lá da educação infantil, quando nós descobrimos as palavras, as letras, que a gente vai aumentando o nível, vai melhorando com a prática da leitura. E, consequentemente, se a gente consegue ler bem, se a gente lê bem, a gente também consegue escrever bem, certo? Esse é o foco principal da aula. Saber o que é leitura, saber como ler, saber como escrever. A leitura é algo que se pode treinar e melhorar. Isso pode ser a chave para estudantes que se encontram sob pressão dos exames e exercitam tirar o máximo proveito do seu tempo. Ou seja, quando a gente vai fazer o Enem, eu acredito que a maioria de vocês já fizeram o Enem, nós começamos a ler os textos. Tem texto em matemática, tem texto em português, tem texto em geografia, história, não só em português. Então, a leitura é algo que é ampla. Nós conseguimos encontrar a leitura em tudo, até onde não tem palavras. Nós conseguimos encontrar a leitura, nós conseguimos fazer a leitura de uma imagem. E muitas vezes a imagem, ela transmite algo mais real e mais concreto do que propriamente um texto. E aí, a leitura, ela é uma habilidade indispensável à vida social. Uma vez que hoje a internet está aí, as redes sociais estão aí, e cada vez nós utilizamos mais e mais as redes sociais. Nós utilizamos mais e mais o Instagram, o Facebook. Nós conseguimos ler textos, tanto informativos ou apenas de entretenimento, mas que nós conseguimos ler. E às vezes a gente não consegue interpretar o que está sendo passado, entender o que está sendo passado. Mas com a técnica da leitura, com o aprimoramento da leitura, a gente consegue ler, a gente consegue entender, a gente consegue compreender e no final a gente ainda consegue dar uma opinião sobre aquilo que está lendo. A gente pode concordar ou não concordar com o que o leitor está escrevendo, mas até a gente chegar a esse ponto, a gente primeiro precisa saber o que é que nós estamos lendo. Tentar entender primeiro o que é que o autor está querendo passar com aquele texto para a gente. Agora eu pergunto a vocês, ler e leitura, o que é isso? O entendimento do conceito de leitura ultrapassa a concepção de decodificação do código escrito, ou seja, a habilidade que se deve ter de leitura não é somente reconhecer e traduzir sílabas ou palavras em sons isoladamente, mas é atribuir significado àquilo que é lido. Por exemplo,
Na educação infantil, quando nós temos de 5, 6, 7 anos, nós começamos a descobrir as consoantes, o alfabeto, as vogais, enfim. Começamos a juntar consoantes e vogais, formando sílabas, das sílabas juntamos com outras sílabas, formamos palavras, e as palavras juntas formam orações, as orações juntas formam textos. Mas, se eu não sei, por exemplo, a professora passa 4 letras, B-O-L-A. Se eu juntar, eu vou ter um som, pó, lá. Se eu juntar as 2 sílabas, eu vou ter uma palavra, bola. Mas eu sei o que é o significado daquela palavra, eu sei que objeto aquela palavra é designada, então eu preciso descobrir qual é aquele objeto, mas para isso eu preciso primeiro ter a habilidade de ler e apenas não apenas reconhecer e traduzir a sílaba ou a palavra que está sendo dita, mas sim saber qual é o significado daquilo que está sendo lido, certo? Temos algumas definições para o que é a leitura. Primeiro, é o ato de decifrar signos gráficos que traduzem a linguagem oral, oração de tomar conhecimento do conteúdo de um texto escrito, para se distrair ou para se informar. É uma maneira de compreender, de interpretar um texto, uma mensagem, um acontecimento. É o ato de decifrar qualquer notação. Mas será que sempre que a gente lê, a gente consegue identificar qual o sentido daquele texto? A gente consegue interpretar aquele texto? Ou a gente só lê por ler? Para Lajolo, 1982, ler não é decifrar como num jogo de adivinhações o sentido de um texto. É a partir do texto ser capaz de atribuir significado e conseguir relacionar todos os textos aos outros textos significativos para cada um. Reconhecer nele que tipo de leitura seu autor pretende, que é o dono da própria verdade, e entregar esta leitura ou rebelar-se contra ela, propondo ou não outra prevista. Como eu já falei anteriormente, para a gente conseguir interpretar um texto, primeiro a gente precisa ler, a gente precisa decodificar o que está sendo falado, a gente precisa relacionar o significado do que está sendo dito a outras palavras, a outros sentidos, para que a gente consiga reconhecer o que é que o leitor está querendo passar com aquele texto. Porque muitas vezes a gente pode apenas ler, tentar entender o que está sendo dito, não conseguir entender o que está sendo dito, e aí você não vai ter uma postura, você não vai ter uma opinião sobre aquilo que o autor está falando. Você vai concordar ou vai discordar? Não dá para saber se você vai concordar ou discordar se você não consegue entender o que é que o autor está dizendo. E o autor é o dono da verdade, porque é ele que está escrevendo. Então, para que você consiga entender, para que você consiga compreender o que o autor está dizendo, você precisa ler e saber como ler, ok? Ler é importante? Qual é a finalidade da leitura? As finalidades da leitura estão relacionadas com as diversas modalidades de leitura. Em alguns momentos, lemos com o objetivo de adquirir conhecimento. Em outros momentos, buscamos simplesmente lazer ou entretenimento. Por isso que, da forma que lemos o jornal ou a revista, é que a leitura pode ter como finalidade a informação. Sobre fatos ou notícias, não lemos um romance, cuja finalidade é a distração e o entretenimento. Ou seja, você não vai ler um jornal da mesma forma que você vai ler um livro de romance. Porque o jornal, ele traz várias informações. Ele vai trazer notícias, ele vai trazer fatos reais, ele vai trazer dados sobre economia, sobre lazer, vai trazer dados sobre as notícias do dia a dia, enfim, uma infinidade de coisas. Já um romance é algo que é um círculo fechado, é algo que você vai ler, que tem uma introdução, que tem um início, que tem um meio, que tem um fim, e que não vai sair dali. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, aquele romance não é real. É um romance fictício, é um livro fictício. Então, qual é a gente tem que saber qual é a finalidade da nossa leitura. A gente está lendo para quê? Para se informar ou só para se distrair? É isso que nós precisamos saber. E a partir daí é que nós vamos ter as técnicas de leitura. A leitura é o meio mais importante para chegarmos ao conhecimento.
Portanto, precisamos aprender a ler e não apenas passar os olhos sobre algum texto. Ler, na verdade, é dar sentido à vida e ao mundo, é dominar a riqueza de qualquer texto, seja literário, seja informativo, persuasivo, narrativo, e ver as possibilidades que se misturam e se tornam infinitas. É preciso, para uma boa leitura, exercitar-se na arte de pensar, de captar ideias, de investigar as palavras, e para isso devemos entender primeiro algumas definições. Ou seja, a gente precisa aprender a ler. Como eu falei anteriormente, você não vai ler um jornal da mesma forma que você vai ler um romance. Então, a gente precisa saber, a gente precisa dominar quais são as intenções do texto. A gente precisa saber, a gente precisa exercitar primeiro a arte de pensar, de captar as ideias e de investigar as palavras. Às vezes a gente pega um texto e passa só os olhos para aquele texto e não sabe nem o que foi que leu na primeira linha. Mas aí a gente vai ter que ter um cuidado, uma atenção maior para que a gente consiga chegar na finalidade, que é a compreensão e interpretação do texto. A dificuldade na compreensão e interpretação do texto deve-se à falta de hábito da leitura. Desenvolva o hábito da leitura, estabeleça uma meta de ler pelo menos um livro por mês. Leia o que você mais gosta. Independente que você vá ler um jornal ou que você vá ler um romance, um livro de romance, leitura é importante, é significativa. Você consegue aprender palavras, muitas palavras na leitura. Às vezes a gente consegue encontrar significados de palavras que nós utilizamos no dia a dia por uma forma mais rebuscada, mais estudada, de uma forma que você consiga se colocar melhor nas ideias e nas palavras na hora de escrever. E agora eu vou apresentar 4 técnicas de leitura, certo? São 4 áreas super importantes que você precisa saber para que você consiga compreender no final o texto que você está lendo. Primeiro, concentração. Segundo, velocidade. Terceiro, compreensão. E quarto, memorização. No primeiro ponto, nós temos a concentração. Temos uma frase aí de Steve Jobs que ele diz assim: pensamos que a concentração significa dizer sim ao que quer e se concentrar, mas isso é não totalmente o que significa. Concentrar-se significa dizer não às outras centenas de boas ideias que estão presentes. Tem que escolher com cuidado. Estou tão orgulhoso das coisas que fizemos como das coisas que não fizemos. Ou seja, quando você vai ler um texto, você precisa de um ambiente calmo, de um ambiente tranquilo, de um ambiente ventilado, arejado, de um ambiente que você se sinta bem ao ler. Não estou dizendo que você lê dentro de um quarto esparramado em cima de uma cama, sem problemas. Mas a concentração, ela vai muito do local aonde você está. Olha o que a frase diz: concentrar-se significa dizer não às outras centenas de boas ideias que estão presentes. Então, se você está em um ambiente barulhento, quente, muitas pessoas falando, ventilador ligado, uma TV ligada, você não vai conseguir se concentrar, porque você não está dando foco, não é o foco principal da sua leitura, não é o foco principal da sua leitura. Ali tem muito barulho, tem outras pessoas ao redor que você não vai conseguir se concentrar de jeito nenhum. Velocidade. A velocidade é uma coisa muito individual. Por quê? Muitas vezes a gente lê devagar e quando é no final a gente não consegue compreender o que foi dito. Às vezes a gente consegue ler rápido demais e também não consegue compreender o que foi dito. Então, cada leitor tem o seu caminho. Pode ser mais rápido, pode ser mais lento, mas que no final a gente consiga juntar todas as ideias, todas as informações e que a gente consiga entender e compreender o que o texto está passando. Temos algumas dicas. Primeiro, foque em sua velocidade primeiro. O seu nível de compreensão melhorará com a prática. Foi isso que eu acabei de falar. A sua velocidade.
Não adianta eu ler rápido e não entender nada. Também não adianta eu ler devagar e não entender nada. Eu tenho que ir numa velocidade, num ritmo que eu consiga estabelecer um ritmo legal para que eu consiga compreender melhor o que eu estou falando. Use um guia, o dedo, uma caneta ou até mesmo uma folha de papel para evitar que se perca. Quando o texto é muito comprido e a gente tem que ir lendo e tentar entender, muitas vezes a gente se perde, pula uma, duas linhas, tem que voltar, enfim. Então, o ideal é que você use um lápis ou até mesmo o dedo para que você vá acompanhando linha por linha e consiga chegar até o final do texto. Minimiza a tua regressão, evite ficar voltando. Quando a gente não tem um ritmo, uma velocidade, quando a gente não tem um guia, a gente muitas vezes fica voltando, ou porque se perdeu no texto, ou porque não entendeu. Eu não entendi essa parte do texto, vou voltar para ver o que é. Muitas vezes, quando a gente volta, a gente perde completamente o sentido do texto. Então, a leitura é importante para que a gente consiga entender o que é que o texto está querendo nos passar, mas principalmente que a gente não fique voltando muitas vezes lá para o início do texto para lembrar o que é que está sendo falado. Aumente o seu campo de visão. Seu campo de visão, você está aqui, você vai conseguir ler o que você está aqui na sua frente. Mas, muitas vezes, você se concentra lá na primeira linha. Foca em sua velocidade, primeiro, seu nível de compreensão melhorará. E aí, você precisa ir aumentando o seu campo de visão, que o seu olho é muito inteligente para fazer isso. Você vai aumentando o seu campo de visão e você vai conseguindo ler outras 3 ou 4 linhas sem se perder. Movimente os seus olhos inteligentemente. Acabei de falar. Você vai conseguir ler a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha, todas elas sem problema. Não leia em voz alta, nem mesmo para si mesmo. Isso reduz sua capacidade de leitura por cerca de 250 palavras por minuto. Lembre-se, o seu cérebro é mais rápido que a sua língua. Ou seja, quando você está querendo memorizar algo, é importante que você leia alto, que você consiga. É importante que você consiga, quando você tá. E aí, quando a gente quer memorizar algo, é importante que a gente leia alto, que é para a gente ouvir o que nós estamos lendo, e o nosso cérebro, além dele estar vendo, ele gravar a nossa voz. Mas quando você quer entender alguma coisa e a sua capacidade de leitura não é muito boa, ela vai se reduzir muito ao que você vai ler. Você pode ler muito e não entender nada. Então, o seu cérebro é mais rápido que a sua língua. Então, você precisa primeiro entender o que é que está sendo falado. Você precisa que está sendo escrito, que está sendo lido, para depois você entrar na parte da memorização, que nós vamos ver lá no final. A maioria desses conselhos tem como objetivo reduzir o movimento dos olhos, uma das principais inimigos da leitura. Quando lemos, implementamos 80% do tempo movendo nossos olhos de palavra a palavra. E somente uns 20% processando o significado. Essas informações foi retirado do Spiritus, que é um site de dicas de leitura. Ok? A compreensão. Diferentes tipos de leitura requerem diferentes níveis de compreensão. Ler um livro de Harry Potter não é o mesmo que ler um texto científico. Por isso, antes de começar a ler, analise que tipo de texto irá enfrentar e qual é o objetivo de lê-lo. Justamente, quando a gente vai ler um livro de romance, ou como o exemplo aí de Harry Potter, você não vai ler da mesma forma que você vai ler um texto científico. Por quê? No livro fictício, de ficção, você vai conseguir ler mais rápido e, possivelmente, você vai conseguir entender bem o que você está falando, o que você está lendo. Mas em um texto científico não é assim. Em um texto científico, você não consegue acompanhar.
você não vai ler do mesmo jeito que um texto científico. Por quê? O texto científico ele vai ter palavras científicas, ele vai ter palavras específicas, ele vai ter palavras que muitas vezes você não vai compreender na primeira vez que você lê. Você vai precisar procurar em algum lugar, na internet, ou enfim, num dicionário, para que você consiga entender o significado daquilo que está sendo dito. Outra dica legal para compreensão de texto é o mapa mental. O que é um mapa mental? O mapa mental é uma forma, seria um diagrama, certo? No qual você iria colocar as informações, a informação principal do que você quer, por exemplo. Nós temos aqui uma informação sobre leitura rápida. O que é a leitura rápida? Você vai fazer perguntas e nessas perguntas você vai já colocar as respostas. Para que serve, por onde começar, quais são os pontos chaves. Na leitura rápida, o que é que a gente pode fazer? A gente precisa fazer uma revisão, precisa fazer um resumo, precisa fazer um gráfico, precisa digitalizar. E aí você vai colocar todas as informações do que seria a leitura rápida. E aí, essa leitura rápida, ou esse mapa mental, desculpa, é uma chuva de ideias que você vai colocar para você conseguir chegar no seu ponto principal. O que é o seu ponto principal? O entendimento e a compreensão do texto que você está querendo. Nesse caso aqui, nós temos um exemplo da leitura rápida. E aqui, ó, o que é a leitura rápida? O que é a leitura rápida? A gente pode recapitular. É um processo ativo, o que foi que aprendeu, que respondeu às suas perguntas, a associação com o que foi dito. E aí aqui é um gráfico colorido que nós temos as palavras-chave, quais são as palavras-chave desse texto. Geralmente, quando você faz um resumo, você encontra as palavras-chave daquele texto. Se nós estamos falando sobre as técnicas de leitura, quais são as 4 principais técnicas de leitura? Aí são 4 palavras-chave: compreensão, memorização, velocidade e concentração. E aí a gente vai conseguindo colocar todas as informações que nós precisamos no texto, para depois escrever o seu texto, ou para depois conseguir compreender o texto. Memorização. Nós esquecemos de 50% do que aprendemos aproximadamente em 1 hora, a não ser que regularmente coloquemos em prática o que revisamos. Lembre-se, a repetição é a base da aprendizagem. Em matemática, quando a gente começa a estudar, a gente vai estudar a regra de 3, por exemplo. O professor explica o que é a regra de 3 uma vez. Aí ele passa 15 dias para voltar a falar sobre o que é a regra de 3. O aluno vai conseguir aprender? Não. Mas, se o professor passa o que é regra de 3 na segunda-feira, na terça-feira ele traz um texto informativo sobre o que é regra de 3. Na quarta-feira, ele traz exercícios de regra de 3. Na quinta-feira, ele pede ao aluno para responder o que é regra de 3 e fazer alguns cálculos, o aluno vai conseguir responder. Por quê? Porque houve a repetição. Não foi falado apenas uma vez e esquecido e depois pedido novamente. Do mesmo jeito com os textos, do mesmo jeito do aprendizado. A questão é como levar ao cabo essa repetição. Por existem vários métodos. Tomar notas, que é uma das formas mais comuns e efetivas de repetição. Ensinar a outra pessoa, que é ensinar a aprender por uma segunda vez. Fazer mapas mentais, que te ajudam a pôr tudo em perspectiva e criar novas conexões e ideias. Como eu já falei. Tomar notas. Você vai lendo o texto, você lê uma primeira vez, lê completo o texto, de uma forma tranquila, de uma forma calma. Depois, se não entendeu, lê novamente. Procure entender aquelas palavras que você não compreendeu, o significado daquelas palavras que você não compreendeu de primeira. E aí, você começa a tomar notas, começa a grifar o texto, ou pega uma folha, um caderno e começa a escrever anotações sobre o texto. Ensinar a outra pessoa. Ensinar a aprender por uma segunda vez. Tudo que você aprende, se você for passar para uma outra pessoa, você está estudando novamente aquilo. Então, você consegue
memorizar melhor. E os mapas mentais, como eu acabei de falar, né? Que ele vai criar uma perspectiva de tudo aquilo que foi ensinado, e aí você vai conseguir criar outras conexões e outras ideias sobre o que você está pretendendo. Aí agora nós vamos para como funcionam as técnicas de leitura. As técnicas de leitura são práticas que contribuem para melhorar a assimilação dos conteúdos lidos. Esses métodos consistem basicamente em posicionar o leitor de forma ativa diante do texto. Uma leitura passiva dificilmente produzirá bons resultados. Isso porque o leitor apenas recebe as informações de forma superficial, sem interagir nem pensar criticamente sobre o assunto. Ou seja, quando a gente lê de uma forma rápida, sem se preocupar com o que está lendo, você não vai produzir bons resultados. Você não vai conseguir capturar todas as informações que o texto quer lhe passar. Você não vai conseguir interagir nem pensar criticamente sobre o assunto depois. Por exemplo, vamos ler um texto e depois vamos debater. Se você não conseguir entender o que você está falando, você não vai conseguir interagir criticamente depois sobre o assunto. Por outro lado, a leitura ativa, o leitor tem a oportunidade de dialogar com o texto. Isso pode ser feito por meio de perguntas, paráfrases, resumos e até ensinando conteúdo aprendido, como eu acabei de falar. Quando você lê o texto, se você consegue grifar, se você consegue pegar algumas notas sobre o texto, no final do texto você vai conseguir, de uma forma mais ativa, dialogar com o texto, vai compreender melhor o texto. Dessa maneira, as técnicas de leitura auxiliam no processo de aquisição do conhecimento. Vamos conhecer 5 práticas para melhorar sua aprendizagem. Primeiro, pense sobre o que você quer aprender. Não adianta você ler um texto sem você não quer aprender sobre aquilo. Você vai ler só por ler e muitas vezes a interpretação não vai ser benéfica. O primeiro passo para extrair o máximo de um texto começa antes de iniciar a sua leitura. Pergunte o que você quer aprender e procure definir objetivos a serem alcançados com a interpretação do que está escrito. Elaborar metas de forma clara e objetiva ajuda na compreensão da leitura. Isso porque, sabendo o que você busca no texto, sua atenção será direcionada a procurar as respostas para as suas perguntas. Por exemplo, se você é obrigado a ler um texto sobre astronomia. Aí você não gosta de astronomia, você não gosta de saber sobre os astros, sobre os planetas, enfim, mas você precisa ler. Aí você lê o texto obrigado. Quando no final pergunta quais são os planetas do sistema solar, você vai ficar, nossa, não sei quais são os... Você leu lá no texto, mas você não sabe responder. Mas se você tem interesse em aprender sobre aquilo, vai ser muito mais fácil você conseguir aprender e conseguir entender aquilo que está sendo perguntado no final do texto. Ao final, observe se suas dúvidas foram respondidas. Avalie se você realmente aprendeu o que queria. Caso contrário, leia o texto novamente até atingir os seus objetivos. Não se dê por vencido na primeira tentativa de leitura. Por mais que você leia e você não entenda de primeira, leia uma segunda vez, leia uma terceira vez, até você conseguir entender e compreender o que realmente está sendo falado. Identifique os pontos principais. Fazer resumos é uma das técnicas de leitura mais comuns, sobretudo na escola e na faculdade. Basicamente, trata-se de identificar os principais assuntos tratados no texto. Quando você lê um texto, você entende o texto, vai ser muito mais fácil você conseguir fazer um resumo e utilizar as técnicas de leitura e concentração. Observe se, ao final da leitura, você é capaz de pontuar os tópicos mais relevantes abordados pelo autor. Além disso, procure elaborar perguntas abertas sobre o que leu e tente respondê-las com base no texto. Práticas assim ajudam a assimilar melhor as informações e isso amplia a capacidade cognitiva do leitor. E, consequentemente, ajuda muito no processo de aquisição do conhecimento. Então, sempre que você for ler, você procure identificar os pontos principais daquilo que está sendo falado, ok?
Leia em voz alta. Ler em voz alta pode parecer uma prática estranha para algumas pessoas. No entanto, esta é uma técnica de leitura que ajuda a reter as informações do texto. Ou seja, para você compreender o texto, não é legal ler em voz alta. Como eu falei anteriormente, você reduz muito a leitura do texto, a velocidade da leitura do texto. Mas se você quer reter informações, se você quer se concentrar nas informações, é legal que você leia em voz alta, porque aí o seu cérebro consegue gravar a sua voz falando aquilo que você pretende aprender. A eficiência dessa prática foi comprovada por um estudo realizado pela Universidade de Waterloo, no Canadá. A pesquisa comparou a leitura silenciosa com a leitura em voz alta em testes feitos com 95 voluntários. A conclusão foi que ler em voz alta ajuda a memorizar melhor as informações, que eu acabei de falar. E isso, segundo os autores, ler, falar e se ouvir ao mesmo tempo contribui para gravar melhor as palavras, para memorizar as palavras a longo prazo. É exatamente isso que eu tinha acabado de falar a vocês. Ler em voz alta vai ajudar muito na memorização. Entretanto, para a concentração não é legal, mas aí você lê em voz alta já das últimas vezes que você estiver lendo o texto. Da terceira vez, quarta vez, aí vai depender da sua concentração e da sua rapidez na leitura. Faça anotações, grife, sublinhe. Mais uma vez o que eu já tinha falado. Sempre que for ler, vá destacando informações que vocês acham importantes, que vocês acham relevantes, que vocês gostariam de, no final do texto, vocês relembrarem. E aí, os grifos, eles também podem ajudar a identificar os pontos principais do texto. Porque muitas vezes você lê e passa despercebido alguma coisa, mas quando você começa a grifar, você começa a entender melhor e a identificar melhor os pontos principais daquele texto que quer passar. E, por fim, explica o que leu para outra pessoa, como eu também já havia falado. Ensinar é aprender duas vezes. Quando você lê, você consegue, quando você ensina, você consegue memorizar melhor aquilo que foi passado para você, ou que você estudou anteriormente, porque você está passando de uma forma mais clara para outra pessoa. E aí, para finalizar a nossa aula, eu coloquei para vocês um artigo que é a metodologia dos 5S, vocês vão ler o artigo e vocês vão me dizer, vocês vão resumir, leia o artigo anexo e resuma com suas palavras, utilizando as técnicas de leitura apresentadas, o que você entendeu sobre a metodologia dos 5S. Eu vou acrescentar no final desse material o meu e-mail e a data que vocês irão entregar o trabalho. Todas as informações sobre a leitura, sobre a interpretação do texto, vocês vão encontrar nesse material. E a metodologia do 5S eu vou enviar para vocês no material anexo. E vocês irão me entregar via e-mail dia 22 de abril, daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias. E aí vocês irão ler o texto. É um texto, acho que um artigo, na verdade, de 12 páginas. Vocês vão tentar entender o texto, compreender o que é a metodologia do 5S e vai fazer um resumo com as suas palavras de, no mínimo, 20 linhas, com capa, com as informações da instituição e com o nome do aluno e a informação do seu curso. No final do material, eu vou acrescentar o meu e-mail para que vocês enviem o material para mim até dia 22 de abril, certo? Vocês façam o resumo. Ah, mas eu não sei fazer resumo. Não tem problema. Use as técnicas de leitura e compreensão que nós vimos aqui no material. E aí, quando nós voltarmos nas aulas presenciais, a gente retira todas as dúvidas de vocês, certo? Obrigada e boa noite.